Correio, também o Dr. Alexandre, que estão comigo na mesa para a apresentação deste livro, Pseudo-Vidas, e de alguma forma terei de apresentar as minhas desculpas à doutora Patrícia, que de facto estou um pouco do livro, que enfim, se a Câmara tem de lamentar esse facto e de registrar, enfim, a elaboração que fizemos e tenho também de assumir essa nota parte de responsabilidade. Um cumprimento especial ao Dr. Alexandre, amigo deste Conselho, que é como é o seu Conselho, e mesmo mais reiterar o entusiasmo com que aqui o recebemos nesta que também é a sua terra, que sei que por ela nutres também um grande carinho, e acho que é importante registrar esse facto. A doutora Patrícia, que trabalha esta sua profissão no Conselho de Visita do Gavião, também dá as boas-vindas a esta terra, a este Conselho, fazendo votos para que esta sua obra atinja o sucesso que espera, e também fazendo votos para que possa continuar a desempenhar as suas funções nestes territórios que tão carenciados estão de gente jovem, gente com vontade de fazer coisas como é a sociedade, e portanto, em nome da Câmara Municipal de São Paulo, eu quero agradecer aos sucessos sociais e Bom, então, muito boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero começar por manifestar a minha satisfação ao Sr. Presidente da Câmara e à Patrícia, como é evidente, por estar aqui, nesta casa, desta terra que sempre me recebe bem e que corre nas minhas veias, e à Patrícia por me ter convidado para partilhar este momento com ela. Eu não podia dizer que não por duas razões ou três. Em primeiro lugar, porque a Patrícia é uma jovem que está aqui a apresentar o seu primeiro livro, e eu acho que os jovens precisam de ser acarinhados e apoiados, nomeadamente quando se trata desta coisa de livros e literatura, além de outras coisas. Em segundo lugar, porque ela nasceu na mesma casa que eu, em Lisboa, de maneira que ainda somos parentes. O facto de ter sido a maternidade ao Alfredo da Costa é irrelevante, não é? Nascemos na mesma casa. E a terceira razão é porque é sempre bom encontrarmos uns com os outros, e a propósito de uma coisa importante, ou tão importante como é o livro, e nomeadamente este que aqui nos traz, Pseudo-Vidas. Começaria por dizer que é o primeiro livro da Patrícia, e como tal uma razão de celebração para ela e também para nós, porque sempre que nasce um autor, sempre que nasce um livro, é motivo de júbilo, digamos assim, apesar de, como primeiro livro, ainda por cima livro de uma pessoa que é de psicologia e portanto não tem formação em letras, ter os naturais problemas de um primeiro livro. Mas é a ocasião então para perguntarmos o que faz a Patrícia escrever, ou o que fez a Patrícia escrever este livro. A primeira razão, mais ou menos evidente, é a força da juventude. É jovem, tem energia suficiente, e a energia dos jovens precisa de ser materializada, investida, gasta, entre aspas, em alguma coisa. Em segundo lugar, porque ela, sendo uma rapariga bem disposta, quis fazer-nos rir, quis dar-nos, oferecer-nos alguns momentos de boa disposição, porque uma das características deste livro é a nota de humor que o atravessa de princípio ao fim, digamos assim. Em terceiro lugar, é porque tem alguma coisa a dizer. E essa é, portanto, a próxima pergunta. Que tem a Patrícia, ou que teve a Patrícia a dizer quando escreveu este livro? Ela é psicóloga, de formação, vive no Gavião, já agora, aqui perto, aqui ao lado, portanto é da nossa zona, e tem ainda relativamente fresca a sua história de estudante, ou seja, de uma moça que veio aqui de um concelho do Alto Alentejo, vizinho, vai estudar para Lisboa. E essa experiência fresca é, no fundo, isso que ela traduz aqui nesta obra, que é uma obra de ficção, certo? Mas também podemos dizer que, como ficção que é, de alguma forma é uma espécie de reportagem de uma coisa que diz respeito a muita gente, que é a vida que os jovens que saem da sua terra para ir estudar para uma outra terra qualquer fazem e levam por lá. E, portanto, há esta pergunta, mas que andarão eles por lá a fazer?
Há aqui uma preocupação de pais, de mães, de pessoas, e também algum voyeurismo, como diz estes pregados, porque andam hoje por lá a fazer isto o tempo todo. E já agora permito-me ler o primeiro fragmento da obra, logo a primeira página, que diz assim: epá, tu, acho que vem aí um. Não vês bem, pá, parece que vem com gente. Vá, epá, vem com gente, pá, vem com gente. Vá, apaga o cigarro, este é vazio. Olá, é para Santos, se faz favor. Como sempre, o taxista insistia em manter o monólogo, limitando-se a parar em qualquer coisa a quem alguém deu em tempos o nome de semáforo. E sabe Deus o que me custava vê-lo parar. Parava ele, mas não parava o taxímetro. 5,5 mais 5,5 para o táxi, 4,20 para o tabaco, mais o caldo verde e o pão. Não dava para sair todas as noites. E depois, a minha cabeça fazia-se calculadora, mas nada que uma boa noitada não ajudasse a recalcar, ainda que só em parte. Epá, parece que hoje está estranha. Não estás com vontade de sair? Limitei-me a olhar para o valor de 4 euros e a fazer um sorriso amarelo de quem estava com expectativa especial para aquela noite. Depois de uma travagem brusca, onde o taxista teve a oportunidade de dar ares da sua graça, a Ruth chegou-se à frente. Pagou a conta. Aí sim, começou a minha noite. Portanto, é um primeiro momento em que acompanhamos duas jovens, a parte que por acaso tem o mesmo nome da autora do livro, e a Ruth, que vão para a noite em Lisboa. E uma nota, eu diria, curiosa, mas importante, acho eu. Aquela necessidade de contar os euros ou até os cêntimos. No momento em que Portugal está em crise, eu diria que toda a gente se queixa de que não há dinheiro. Esta geração que andou a estudar longe da família tem uma experiência muito aprofundada do que é viver sem dinheiro e governar-se e desenrascar-se e criar soluções inventivas, criativas. E, portanto, a primeira nota que eu deixo é de que este livro é para nós uma oportunidade de acompanhar, ainda que de longe, através de um romance, de uma ficção, como é a vida dos nossos jovens por lá. A primeira ideia com que se fica desta leitura é que esta juventude está perdida. É estroada, só querem a borga, é uma juventude vazia. E temos sempre boas razões para dizer isso. Razões para condenar os jovens, porque sempre foram sérias as razões para condenar os jovens. Dizendo nós sempre, no meu tempo é que era. Só que há um pequeno problema nesta conversa, quando nós olhamos para os jovens e dizemos esta juventude está perdida. É que isto já se diz há 5.000 anos. Tantos quantos há registros escritos. Levando-nos nós a supor que antes disso também se diria, embora não ficasse escrito. E portanto, como eu costumo dizer, se há 5.000 anos os jovens estão perdidos, temos vindo de decadência em decadência, também não faz muito mal, porque já não se aproveita de grande coisa da geração que foi anterior a eles, ou seja, a nossa. Portanto, esta ideia que nos passa facilmente pelos olhos de esta juventude está perdida, tem eventualmente alguma razão de ser quando começamos a olhar para aquilo que eles e elas por lá fazem, mas também o próprio livro nos diz que este olhar, se calhar, não é tão justo, tão correto e tão definitivo como possa parecer à primeira vista. Se calhar é o próprio livro que nos diz que não anda tão perdida como possa parecer, ou que no meio desta perdição, entre aspas, eles acabam, pelo menos alguns, pelo menos parte dos atores, das personagens do livro, a encontrar uma saída, uma boa saída. Há uma outra razão, uma outra caminhada que este livro nos pode ajudar a fazer, olhando para estes nossos jovens, que é esta. O que vai dentro desta
jovens procuram só se encontra nas grandes cidades. Ou pelo menos em sítios muito parecidos com as grandes cidades. É por isso que há, digamos, um despovoar-se. Já o Gil Vicente dizia que ao som desta canela Lisboa se despovoou. Agora não é ao som desta canela, é aos apelos desta cidade, da grande cidade, o país se despovoa. E é por isso que os nossos jovens encontram na capital, nas grandes cidades, um ambiente muito propício, eu diria, para esta sua fase de iniciação. Mas curiosamente também, sobretudo a nós que somos do interior e que somos interessados por esta perspectiva de desenvolvimento do interior, por esta pergunta, eu diria, que de alguma forma nos atormenta, mas é também uma pergunta sagrada: o que é que podemos fazer para que este país do interior não se esvazie completamente, para podermos fixar os nossos jovens, etc, etc, etc. Ora bem, também no livro, de alguma forma, há uma resposta para esta pergunta. Como é que alguém jovem que vive a experiência intensa de uma Lisboa sedutora se deixa, pelo contrário, seduzir, disse bem, por uma terra como a nossa, é dito assim, uma terra do interior. E não exatamente por aquilo que no interior pretende imitar ou reproduzir a sedução da grande cidade, mas pelo contrário, por algo que no interior é próprio, é específico do interior. Eu não sei se a Patrícia, é evidente, que quando escreveu isto, tinha isto em intenção, mas a verdade é que, quando nós lemos um livro, lemos sobretudo com os olhos que temos. E eu estou aqui a deixar-vos 2 ou 3 pistas da leitura que fiz deste livro, Pseudo-Vidas, que a Patrícia nos oferece. E quando leio o título Pseudo-Vidas, e me lembro que Pseudo-Vidas significa falsas vidas, certo? Portanto, há 2 perguntas que merece a pena fazer de imediato, que são perguntas que dizem respeito aos outros quando nós olhamos para eles, mas que dizem respeito também a nós próprios. Pseudo-vidas, falsas vidas, que falsas vidas são essas? Ou seja, em que é que estas vidas são falsas? Ou, ao contrário, a mesma pergunta lida das avessas. Se estas são falsas, o que é que faz uma vida verdadeira vida? O que é isso, uma vida de verdade? E estas são perguntas, eu diria, eternas, que desde que há memória histórica ou arqueológica, portanto, antes da própria história, da própria linguagem escrita, vocabulário do alfabeto, perdão, ser inventado, já certamente os homens e as mulheres e as sociedades se perguntavam. Esta é mais uma outra leitura, nesta universal, que este livro nos ajuda a colocar e não diria a responder, mas ajudar-nos a procurar nós próprios uma resposta. Bom, creio que não é a minha leitura, o meu desafio, as minhas palavras que são o mais importante aqui. O mais importante é mesmo o livro, a possibilidade de se deixarem conduzir pela leitura para mundos que o livro nos oferece para explorar. Para terminar, acabo dizendo que a Patrícia tem juventude e tem energia suficiente para se lançar para um próximo livro. Esperamos que já sei os problemas de um primeiro livro. A psicologia diz-nos de que as pessoas se fazem, crescem, fazendo-se, e fazendo-se através das experiências, através de fases, que uma vai superando a outra. Disse bem? Se a psicologia diz isso acerca das pessoas, eu atrevo-me a dizer que o mesmo se passa com os autores. E, portanto, desejo que numa próxima oportunidade estejamos aqui ou noutro sítio qualquer a ouvir-nos a Patrícia apresentar o seu segundo livro. Muito obrigado por este Pseudo-Vidas. Obrigado. Então eu vou responder à questão do porquê Pseudo-Vidas. Pseudo-Vidas porque são vidas falsas, e há aqui pessoas já, um bocadinho, ou não? O título Pseudo-Vidas surgiu, e nunca pensei noutro, pelo facto de ser fora da norma. Porque aparecem ao longo do livro descrições e rotinas diárias com
um bocadinho diferentes daquilo que é uma rotina habitual. Trabalhar das 9 às 5, acordar às 8, aqui parece muitas vezes deitar-nos às 8, acordar às 5, a pensar muitas coisas durante a noite, a observar muitas pessoas durante a noite, então as rotinas aparecem um bocadinho do inverso. Depois, eu escolhi uma frase para a capa que é ouvidas ou pseudo-ouvidas pouco importa. E porque eu acho que é mesmo assim. Porque desde que não se interfira na liberdade do outro, temos as nossas vidas ou pseudo-ouvidas pouco importa. Temos a nossa possibilidade de escolha e podemos viver a nossa vida da forma que bem entendamos. Ainda assim, desde que não se interfira na liberdade do outro, nem se vá prejudicar ninguém. E daí eu ter escolhido o vidas ou pseudo-ouvidas pouco importa. O que importa é mesmo fazermos essa nossa caminhada e essa descoberta interior e estarmos em constante desenvolvimento. Depois, um táxi. Porquê um táxi? Eu não sei muito bem porquê, mas eu tenho um fascínio por táxis. Não é por taxistas, é por táxis mesmo. Talvez pela sensação que eles nos levam de um lado ao outro, nos conduzem a sítios diferentes, a viver coisas diferentes, e é muito fácil conseguir isso, não é? Porque basta chamarmos um táxi, dizemos uma morada e ele coloca-nos lá. E temos a possibilidade de estar a ter muitas vivências num sítio e depois de repente podemos escolher ir para o outro e vamos para outro sítio viver mais coisas. E depois há aqui outra questão, é que eu acho que os taxistas e os cabeleireiros têm muito psicólogo. Porque os taxistas passam a ouvir a vida de toda a gente. As pessoas entram no táxi e falam que têm que chegar não sei onde a uma determinada hora, que tiveram um problema em casa, ou com os filhos, ou com os amigos, ou no trabalho. E os taxistas têm essa capacidade de estar sempre a ouvir os outros e aquilo que se passa na vida das pessoas. E as cabeleireiras a mesma coisa, porque nós vamos ao cabeleireiro e falamos da nossa vida e as cabeleireiras estão sempre a fazer eu não sei porque é que elas ouvem o barulho do secador, eu acho que nada, mas elas realmente apanham a cabeça e dizem é verdade. E então eu acho que realmente os taxistas e os cabeleireiros têm muito psicólogo. Depois, falando do processo criativo em si, como é que este livro aconteceu? Este livro aconteceu, eu comecei a escrever para me divertir, simplesmente. E divertia-me a escrevê-lo, eu estava atrás, lia-me com aquilo que tinha escrito e divertia-me imenso. E o que é que acontecia? Eu levava um telemóvel à noite e durante o dia também ia observando as pessoas e via aquilo que se passava à minha volta. E aconteciam cenas ou cliques que me davam na cabeça que eu achava que podia depois desenvolver uma história. Então, apontava no telemóvel os tópicos, depois chegava à casa e desenvolvia uma história a partir desse tópico e depois via onde é que em todo o enredo da história se podia encaixar esse tópico e essa história. Isto, por vezes, nem sempre foi fácil, porque esses cliques que me davam de determinadas pessoas reais, transportá-las depois para a ficção e ter uma sequência lógica no meio do enredo, nem sempre foi fácil. Era como montar um puzzle, mas foi conseguido. Depois, o facto de ser, isto das cenas mentais, eu acho que é por isso que também se encontra neste livro alguma velocidade, porque estão sempre coisas a acontecer e rapidamente as pessoas conseguem ver o sítio onde estão localizadas, sem ter descrições exaustivas. Mas aquilo que eu pretendia era que as pessoas conseguissem rapidamente visualizar o sítio onde as coisas se passam. O movimento, os cheiros, digamos assim, as pessoas que estavam, como estavam vestidas, como falavam. Acho que isso rapidamente se consegue aqui encontrar. E daí esta velocidade tem a ver com o facto de ter estas cenas mentais montadas na cabeça e depois então transportá-las para o papel, através da escrita. Obviamente, o facto de ser psicóloga, a análise comportamental fica facilitada, porque nós somos treinados para isso e um pequeno tico, uma pequena forma de estar, a cruzar de mãos, conseguimos tirar algumas ilações, se calhar algumas verdadeiras, outras também não, mas isso é outra história. Tinha também esta necessidade de escrever, independentemente de ser para me divertir, eu senti esta necessidade num determinado momento da minha vida. Eu pensei, bom, ando aqui a viver tanta coisa ao mesmo tempo, isto é tanta emoção, eu tenho que fazer alguma coisa com isto. Então, o escrever ajudou-me imenso para interiorizar todo esse conjunto de situações que eu ia vivendo, todas essas emoções e absorver tudo isso. Mas o objetivo era este mesmo, divertir-me. E fazer também as pessoas rirem e divertirem-se. Eu já cheguei a ter comentários no livro. Uma amiga que me disse, olha, a minha irmã perguntou se eu estava a gostar. Eu disse, não, tu tens que ler para saber se gostas ou não. Eu disse, então quando perguntaste à tua irmã o que é que ela disse sobre o livro, olha, ela deu uma gargalhada e não disse mais nada. Pronto, mas eu acho que é um bom comentário. Porque se o meu objetivo era que as pessoas se divertissem, se respondem, se gostaram com uma gargalhada, para mim está perfeito. Por fim, encontramos aqui algum espaço aberto à discussão. Se quiser fazer alguma questão, somos poucos, podemos aproveitar este momento para responder algumas perguntas, tanto eu como os restantes oradores. Se quiserem fazer alguma questão, estejam abertos a isso. Não? Eu só vou fazer uma pergunta. Sim. Foi muito difícil encontrar uma editora disponível que aceitasse publicar o livro? É assim, eu na altura, quando escrevi
oportunidade de ir ler a alguém da área para me dar algum feedback. E o que é que aconteceu? A prefaciadora, que é professora da Faculdade de Letras, leu e disse: olha, Patrícia, já tens isto na gaveta há muito tempo, vamos lá procurar editoras para começar, para ver se pomos isto cá fora. Entretanto, na altura enviei para uma editora, que eles trabalhavam noutra área que não tinham público, nem sabiam sequer vou lançar um livro deste tipo, de ficção, e falaram na chegar à editora. E aí foi fácil, porque eu mandei um mail, eles têm um site, têm lá envio de obras, eu mandei um mail, mandei este livro e mandei outro num outro formato que não tem nada a ver com isto, que são reflexões de vida, portanto já a parte mais crescida de mim a falar, digamos assim, e mandei estes 2 livros. E passado uma semana tive a resposta que realmente estavam interessados. Portanto, desta forma foi muito fácil. Foi preciso realmente analisar energias para isto e pensar assim, é desta, vou pôr isto cá fora. No espaço de uma semana tive a resposta e uma proposta. Agora, a Chiada Editora realmente trabalha, pronto, é especializada em autores contemporâneos brasileiros e portugueses, é a maior editora a nível nacional neste segmento e dão esta oportunidade a novos autores e pessoas que são anónimas de poder lançar um livro que nunca fora. Mais perguntas? Não? Por fim, gostaria só de divulgar o site onde o livro está à venda. Ele está em www.chiadaeditora.com, está também online na Bertrand, na FNAC, na UC, está disponível também fisicamente na FNAC, na Bertrand, na livraria e no Clube Literário da Chiada, na Avenida da Liberdade. Na minha página no Facebook, Patrícia Canha Ponteiro, estão também todas as informações do livro, as apresentações que tenho feito e divulgado pelo país, em bibliotecas municipais e alguns bares à noite também, porque o livro, como fala muito da noite, eu acho que também são espaços giros para divulgação e para apresentar o livro. Quero também agradecer à Câmara Municipal a disponibilidade e a assertividade com que tiveram para eu poder apresentar aqui o livro, em que tudo foi tratado com uma grande agilidade e com uma grande facilidade. Penso que só assim também é que podemos trabalhar e funcionar, porque complicado já está o país, vamos a complicar, é mais difícil. Agradecer aqui também à Biblioteca Municipal este maravilhoso espaço de auditório para poder apresentar. Agradecer ao professor Alvejana, enquanto orador, que para mim também é um orgulho tê-lo a apresentar o meu livro. E agradecer finalmente a todos os presentes pelo facto de estarem aqui, terem disponibilidade do vosso tempo para nos ouvir e estarem receptivos a perceber o que é, não é? O que é que eu andei, afinal de contas, para aqui a escrever. Muito obrigada. Por fim, vou estar agora aqui disponível para sessão de autógrafos para quem queira adquirir a obra. Estão a ver? Isto foi mesmo escrito para divertir as pessoas, porque a parte da venda já me estava a esquecer. Obrigada.